Olá, tudo jóia? Vou contar para você hoje quais são os famosos postulados de Kekulé. Bom, Kekulé foi um químico, lá em 1800 e uns quebradinho, ele fez o quê? Ele começou a estudar o átomo de carbono. O átomo de carbono, a gente sabe, né? Tem uma química totalmente separada para ele, que é a química orgânica. Então é um átomo extremamente o quê? Importante para a gente. E ele descobriu esses três postulados. A gente vai falar um pouquinho de cada agora para vocês entenderem melhor e conhecerem mais ainda o átomo de carbono. Bom, o primeiro postulado de Kekulé, ele nos fala que o carbono, ele é tetravalente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai fazer 4 ligações, lembrando lá daquela regrinha do octeto para ele ficar estável. Então ele precisa de 4 ligações para ele ficar estável. Mas como que o carbono pode fazer essas ligações? Como que essa estabilidade pode vir, né? Vamos lá. A forma mais simples do carbono se ligar e completar essa estabilidade é ele fazendo 4 ligações simples, só ligações sigmas. Então ele pode fazer o carbono aqui, ele vai fazer 4 ligações simples com outros átomos. Pode ser o carbono mesmo ou algum outro heteroátomo. Essa é a primeira forma. Agora vamos para a segunda. A segunda forma dele se ligar seria ele realizando uma ligação dupla com outro carbono e fazendo 2 ligações simples. Então, ele pode se ligar também duplamente com o átomo de carbono e fazendo 2 ligações simples com algum outro heteroátomo ou com outro átomo de carbono. E a terceira forma com que o carbono pode completar essa valência e estabilidade dele, é ele realizando uma ligação tripla com outro átomo de carbono e uma ligação simples com outro átomo de carbono, ou um hidrogênio, ou algum outro heteroátomo. Então ele pode fazer também uma ligação tripla entre eles. E por fim, esse átomo de carbono, ele pode estar fazendo o quê? 2 ligações duplas entre eles para completar então as 4 ligações necessárias para a estabilidade dele e para fechar a valência. Então aqui a gente representa as 3 ligações simples, uma ligação dupla e 2 ligações simples, né? A gente tem aqui a ligação tripla, mais uma ligação simples e as 2 ligações duplas. Sempre lembrando então que o carbono é tetravalente, ele precisa de 4 ligações para se estabilizar. Agora, no nosso segundo postulado, Kekulé descobriu o quê? Que as valências do carbono são iguais. O que isso quer dizer? Que as 4 ligações são iguais. Então, temos aqui o átomo de carbono com 4 ligações simples, sendo que uma delas é um heteroátomo. Pode ser, por exemplo, o cloro. O cloro, ele pode estar ligado a qualquer posição dessas ligações simples, que vai ser a mesma coisa. Ou seja, essa molécula aqui está representando o cloro nessa posição. Mas se eu mudar o cloro em qualquer outra ligação, vai ser a mesma molécula. Por quê? As 4 ligações, elas são equivalentes. Mas o que isso quer dizer, professora? Bom, desenhei isso daqui para vocês. Eu tenho um carbono ligado a um cloro. Esse cloro pode estar em qualquer posição que a gente tem o quê? A mesma molécula. Por quê? Porque essa ligação ela é equivalente, ou seja, a valência é igual nesse caso. E por fim, o terceiro postulado de Kekulé, que é o quê? A formação de cadeias. É uma propriedade extremamente importante quando a gente pensa em química orgânica, porque isso daí nos traz diversas propriedades e características dele também. Então, o que é? A possibilidade de formar cadeias carbônicas de 3, 5, 10, 20, 60 átomos de carbono. E essas cadeias vão ser o quê? Vão ser longas e estáveis, com ramificação, sem ramificação, o que nos dá o quê? Uma infinidade de possibilidades de compostos carbônicos. Só o carbono pode fazer cadeias carbônicas? Não. Tem outros átomos como o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre e o fósforo. Entretanto, essas cadeias que esses átomos, que são exceção, podem formar também, são pequenas e não são tão estáveis quando comparados ao carbono. Por isso que ele é especial. Bom, e o que isso daqui também, junto com os outros postulados, nos proporciona? Nos proporciona o quê? Compostos orgânicos que têm propriedades como ponto de fusão e ponto de ebulição, que geralmente são baixos. Tem a propriedade da isomeria,
que é extremamente importante e sempre cai no Enem, a gente tem vídeo sobre isso, e não conduz eletricidade também. São algumas propriedades que são o quê? Consequência desses postulados e de outras características também do átomo de carbono. Bom, espero que vocês tenham gostado dos postulados de Kekulé e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!